Boa tarde, no Nesp Notícias desta segunda-feira, dia 9 de junho, a gente conversa ao vivo com o gerente de transportes coletivos da Endurbe, João Felipe Lança. Entre os assuntos, uma reclamação de muitos bauruenses, a dificuldade de estacionar no centro. Frota de veículos aumenta a cada ano. Para conseguir um lugar na rua é preciso ter sorte. Encontrar uma vaga no centro de Bauru para estacionar o carro é tão difícil como ganhar na loteria. Nas primeiras semanas do mês e no fim de semana, a situação fica ainda mais complicada. Quadras de vôlei de areia viram ponto de lazer de bauruenses no fim de semana. Quem passa ali pela Avenida Getúlio Vargas já percebeu que desde a semana passada as quadras de vôlei de areia, construídas em abril, passam por obras que estão melhorando a infraestrutura. O objetivo é proporcionar mais conforto e diversão naquele que já é um dos pontos de lazer mais frequentados pelos bauruenses. Sol, areia, cadeiras, guarda-sol, rede de vôlei e a criançada se divertindo com os brinquedos. Quer pegar minha câmera, hein? Amiguinho? Né? Parece até praia, mas esse é o cenário de um domingo de lazer no espaço montado na Avenida Getúlio Vargas. O advogado Carlos Eduardo Ruiz aproveita os fins de semana para levar os filhos Lucas e Leonardo para brincar. Andar de bicicleta, tirar a criançada da frente do videogame, vim agora com esse espaço, com areia para o menor poder ficar brincando aqui, é muito gostoso. Reunir a família toda. Logo no começo da manhã, os idosos do vôlei adaptado utilizam a quadra. Depois, eles precisam dar lugar aos meninos do vôlei de praia, já que o espaço, hoje, apesar de grande, tem apenas um poste para colocar a rede. É uma quadra só, com um poste só, e a gente tem que chegar cedo aqui, para dividir a quadra com o outro pessoal que falaram que é o pessoal que joga o vôlei de praia, né, por Bauru. Então com certeza falta mais poste. Tem 4 quadras aqui e está sendo aproveitado só uma. Se tiver mais poste, mais pessoas jogam. O gerente administrativo Kleber Nascimento é um dos atletas de fim de semana que se reúne com os amigos para praticar o vôlei. Ele elogia a estrutura do local, mas aponta outros itens que poderiam proporcionar mais conforto e segurança. Ainda falta bastante a parte de alambrado, fechar o local, porque permite a entrada de animais, animal faz sujeira na areia, precisaria ter um vestiário. Tá? E uma ducha para o pessoal se refrescar e mesmo tá limpando a terra do corpo aí. Segundo o secretário municipal de esportes, essas e outras reivindicações serão atendidas. As obras nas quadras de areia já começaram e devem durar 3 meses. A estrutura custará cerca de R$50 mil. Nós estamos fazendo um muro, né, onde vai ser instalado alambrados de proteção não só para o pedestre, né, que caminha na Getúlio, mas também para os veículos. Vamos fazer também banheiros masculino, feminino, uma sala para armazenar o material esportivo e duchas, pontos de hidratação para a população e para os atletas e algum paisagismo. Pois é, o pessoal aproveitou o fim de semana ensolarado com temperaturas altas. A máxima chegou a 29 graus no domingo. Hoje o calor foi um pouco menos intenso. Não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo na tarde de hoje. Céu parcialmente nublado no litoral. Na região central, poucas nuvens. Em Bauru, agora a umidade do ar está em 60%. Os ventos sopram a apenas 1 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 16 e 27 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 24 graus. Apesar desse aumento da temperatura nos últimos dias, nós estamos nos aproximando do inverno, quando a temperatura deve cair e muito. E para não deixar ninguém com frio, está em funcionamento no terminal rodoviário de Bauru um posto de troca de agasalhos. Uma arara com 80 ganchos para pendurar roupas de frio foi instalada no terminal rodoviário próximo a uma das rampas de desembarque. Qualquer pessoa que passar pelo local
pode doar ou retirar peças. O projeto é uma iniciativa do vereador Marquinho da Diversidade e tem parceria com a SEBS, a Indurb e a Associação Bauru pela Diversidade. Essas pessoas que inclusive estiveram aqui hoje pegando essas peças, a fala delas era a seguinte: o sonho delas é ir no magazine e poder escolher a sua peça de roupa. E elas não têm condições de fazer isso por causa do custo, e elas vieram aqui hoje e fizeram a escolha. Então não é só dar o agasalho, é dar dignidade para a pessoa também. Todas as peças foram arrecadadas na campanha anual do agasalho, feita pela SEBS, e é a própria secretaria que vai fazer a reposição. Toda tarde vai estar uma equipe da secretaria abastecendo o varal. É extremamente importante que as pessoas estejam com esse espírito solidário de poder atender as pessoas. Então as empresas vão estar doando roupa e outras pessoas que precisam retirando. O terminal rodoviário foi escolhido por ser um local de grande circulação de pessoas e permitir a troca de maneira mais fácil. Também é ponto estratégico porque fica próximo do albergue noturno. Os funcionários da Indurb foram preparados para dar o suporte. A Escola Superior do Ministério Público promove amanhã e quarta-feira em Bauru o curso A Tutela do Patrimônio Público e Social, destinado a juízes, promotores, advogados, estagiários e estudantes de direito. O curso será no auditório da Associação Paulista do Ministério Público. As inscrições são de graça e podem ser feitas somente hoje por e-mail. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre trânsito. No centro da cidade, encontrar uma vaga de estacionamento é como ganhar na loteria. O Unesp Notícias volta já já. De volta com o Unesp Notícias. Há 4 anos, em 2010, o Conselho Nacional de Trânsito definiu que as autoescolas deveriam oferecer simuladores de direção para todos os novos alunos. A nova regra começaria a valer no próximo dia 30 de junho, mas agora o CONTRAN voltou atrás. O aparelho que simula aulas práticas de direção passa a ser opcional. Em janeiro, nós mostramos que uma autoescola aqui em Bauru já tinha providenciado o simulador. O aluguel por 900 aulas custou R$ 35 mil. Quem quer tirar carteira de motorista tem que cumprir 25 horas de aulas práticas de direção. Do total, apenas 30% podem ser feitas no simulador. Estudantes que fizeram o Enem no ano passado e alcançaram pelo menos 450 pontos de média podem concorrer a partir de hoje a mais de 115 mil bolsas do ProUni em cursos de graduação de universidades particulares de todo o país. Aqui em Bauru são 282 bolsas, entre integrais e parciais, para 48 cursos. As opções com maior número de vagas são administração e pedagogia. Para concorrer às bolsas integrais, o aluno deve comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para as bolsas parciais, a renda familiar não pode ultrapassar 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições devem ser feitas no site do ProUni. Lá o candidato também encontra a relação de todas as universidades cadastradas no programa. E a VUNESP divulgou hoje a lista dos aprovados para a segunda fase do vestibular de meio de ano da Unesp. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 22 de junho, quando os candidatos responderão a 36 questões dissertativas e farão uma redação. No total, mais de 18 mil pessoas se inscreveram no vestibular para concorrer a 420 vagas em todo o estado, né? Aqui em Bauru, a Unesp oferece o curso de Engenharia de Produção nesse processo seletivo. O resultado final dos aprovados será divulgado no dia 15 de julho. A relação dos candidatos que farão a segunda fase pode ser vista no site da VUNESP. A frota de carros de Bauru aumenta em média 20% a cada ano. Além dos transtornos do grande número de veículos no trânsito, está cada vez mais difícil encontrar uma vaga para estacionar na região central. Encontrar uma vaga no centro de Bauru para estacionar o carro é tão difícil como ganhar na loteria. Nas primeiras semanas do mês e no fim de semana, a situação fica ainda mais complicada. A Juliana deu sorte hoje, mas nem sempre é assim. Nossa, é bem complicado, viu? Dura achar vaga. Geralmente à tarde tem um pouco mais de vaga no finalzinho da tarde, mas é bem complicado. Já o Alex precisou dar várias voltas na quadra até conseguir um lugar vago. Mesmo na área verde, área azul, eu acho complicado, é difícil. Eu acho que a melhor coisa é colocar no estacionamento. Mas até os estacionamentos costumam ficar lotados.
Neste aqui, são 30 vagas que ficam quase o tempo todo preenchidas. Acho que nos últimos 3 anos aumentou muito. A gente tenta atender da melhor forma possível, só que tem horas e dias que isso não é possível, porque fica lotado, não tem como, né? João não perde mais tempo em busca de uma vaga, já vem direto ao estacionamento. No entanto, na opinião dele, essa é uma troca que não compensa. Numa pressa, você é obrigado a pagar mais por isso, né? Mas não compensa, não. Na década de 90, foi feita uma tentativa para aumentar o número de vagas no centro. Um edifício garagem com 750 vagas foi construído na Rua Bandeirantes. Porém, ele nunca chegou a receber veículos. Como é um prédio particular, a prefeitura não pode interferir. Hoje, as ações da Secretaria de Planejamento para garantir vagas de estacionamento aos motoristas são apenas em relação aos imóveis novos. Nas novas aprovações, a Prefeitura exige que os edifícios comerciais, os bancos, enfim, os polos geradores tenham vagas de estacionamento. Isso não acontece no centro, porque os prédios já estão construídos, já estão lá consolidados. Então a gente realmente tem uma questão muito grande no centro hoje, um problema realmente bem grande de estacionamento, de difícil solução, né? A gente tem que pensar em soluções alternativas. Para este pesquisador da Unesp, a solução é diminuir o número de carros circulando no centro da cidade, o que só seria possível com investimentos no transporte público. Com a questão aí do crédito fácil, as pessoas conseguem comprar automóvel, né, com mais facilidade. E é claro que aumenta a demanda com essas condições, né? Então, e a gente não tem também uma melhoria na infraestrutura. Ou seja, de um lado a gente aumenta a demanda, mas de outro lado a gente não tem a condição de infraestrutura para suportar esse aumento na demanda. Além de melhorias na infraestrutura, Manzato acredita que é preciso haver uma mudança na cultura do brasileiro. A gente sabe que ter um carro é sinônimo de status, né? A gente tem que tratar essa questão aí de uma maneira que seja o melhor para a sociedade, porque afinal de contas a gente está num ambiente ali em que todo mundo tem que usufruir. Enquanto as melhorias não vêm, algumas medidas podem ser adotadas para facilitar a vida dos motoristas. Os motoristas devem se atentar bastante à sinalização e às demarcações das vagas, pois elas estão ali para orientá-los da maneira mais correta a estacionar dentro daquela quadra. Quando você estaciona utilizando mais de uma vaga, você acaba dificultando o estacionamento dos outros motoristas, que às vezes tem o espaço para estacionar, que cabe o seu carro, mas não tem para manobrar o carro e para colocar dentro da vaga. E no próximo bloco a gente fala mais sobre esse e outros assuntos que envolvem o trânsito aqui da cidade. Vamos conversar ao vivo com João Felipe Lança, gerente de transportes coletivos da Endurbe. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. De volta com o Unesp Notícias e a gente volta a falar agora sobre trânsito. A gente conversa com o gerente de transportes coletivos da Endurbe, João Felipe Lança. João, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês mais uma vez. João, a gente viu agora há pouco na reportagem, né, que o professor lá aqui da Unesp falou que para resolver esse problema de falta de vagas no centro da cidade, um dos principais investimentos tem que ser o transporte público, né, o transporte coletivo. Bauru tem um plano diretor de mobilidade que inclui investimentos no transporte coletivo. Como que anda o andamento, como que vai o andamento desse plano? Isso, a gente começou na realidade, o plano de mobilidade era uma exigência agora via lei, mas a gente já previa o nosso plano de mobilidade desde 2006 com o plano diretor, foi aprovado em 2008. Lá a gente já dava algumas diretrizes para o município daquilo que ele tinha que seguir com relação ao trânsito, a transporte, acessibilidade. Em 2010, 2011, começou esse detalhamento daquilo que o plano diretor colocava, né, que é o então chamado plano de mobilidade. Só que o plano de mobilidade, assim como o plano diretor, ele também é um plano macro, a gente pode dizer assim, que é um plano que ele abrange diversas áreas dentro do transporte, do trânsito. Um dos focos principais do nosso plano de mobilidade foi o plano de transporte coletivo. Então, é um plano grande que trata de toda a cidade, um plano que trata de todos os transportes integrados e um que vai tratar só de transporte coletivo. Esse, em específico, a gente fez uma contratação de uma empresa, de uma consultoria, para poder aprofundar isso daí e ver como é que está de fato o nosso transporte aqui no município. Hoje a Endurbe ela consegue, a gente fala que
aquela história do colchão, do cobertor que é curto, né? A gente cobre uma ponta, descobre outra, a gente acaba fazendo muito trabalho do dia a dia e o planejamento a médio prazo, a longo prazo acaba ficando. Então a gente contratou esse pessoal que veio assim trazer o que mais tem de novo na área de conceitos para transporte, para que a gente consiga aplicar isso a médio e longo prazo aqui no município de Bauru. Esse plano prevê uma remodelação das linhas da cidade, né? Hoje as linhas são antigas, fazem caminhos muitas vezes criticados pela população, ou que dá uma volta desnecessária, ou que passa pelo centro. Esse plano vai remodelar algumas delas. Isso, o principal objetivo do plano é trazer novas linhas ao transporte coletivo, né? O que acontece hoje é que essas linhas que a gente vê hoje, elas são aí de coisa de 10 a 15 anos de existência. E 15 anos atrás a cidade tinha uma dinâmica totalmente diferente da que a gente vê hoje, né? Todas as linhas, todas, quando eu digo mais de 90%, elas têm como destino a área central, né? Muito bem colocado, né, sobre a questão das vagas também, a gente fazer essa interligação com o transporte coletivo. Só que hoje, nem só a área central ela é a atrativa para o munícipe, né? Hoje a gente já vive a gente chama de centro expandido, que a gente hoje já tem como área central não só aquela região da Rodrigues Alves, o Calçadão, a gente já começou a ir para Duque de Caxias, começou a ir para cima até mais ou menos perto do Estoril, tudo aquilo ali hoje já é um centro expandido, que oferece comércio, oferece serviço, oferece diversos equipamentos que o cidadão quer acessar. E um dos pontos principais desse nosso plano de transporte é isso, otimizar o acesso a esse centro expandido, reduzindo um pouco as integrações na Rodrigues Alves, que hoje fica nesse centro mais retraído, e jogando algumas integrações para áreas desse centro maior, né, através de mini terminais de conexão, né, evitar da integração ser desconfortável, a pessoa ter que integrar num lugar que às vezes não é tão confortável para ela. Ou seja, terminais espalhados pelo centro expandido para a pessoa poder, como a gente vê em outras cidades, né, um terminal, um local de entrada no ônibus um pouco maior, que a pessoa possa se deslocar por ali mesmo. Exatamente. Hoje, a grande maioria das integrações acontece na Rodrigues Alves. Então, você acaba muitas vezes restringindo o acesso dessa pessoa a algum outro determinado lugar. Ou pior, às vezes a pessoa hoje ela desce na Rodrigues Alves e tem que caminhar muito para conseguir acessar um equipamento, por exemplo, um hospital de base, a Duque de Caxias, né? Com um esquema de mini terminais, né, a gente evita de que a pessoa tenha a viagem cortada no meio, né? Um grande terminal central, por que ele foi descartado? Justamente por isso. A gente vai fazer a pessoa descer no meio da Rodrigues Alves. Ela fala, não, mas eu quero ir até o final da Rodrigues Alves. Ela não vai pegar uma segunda linha, né? Então ela vai andar, e às vezes é 600 metros, 800 metros. Com o esquema de mini terminais, você dá mais opção para essa pessoa de pontos que ela pode desembarcar. Então a gente chama que um esquema de entrelaçamento. Então uma linha ela não morre em um terminal só. Ela vai passar em 1, 2 até 3 terminais. Então a pessoa descendo em um desses 3 terminais, ela pode integrar com outras linhas ou ela pode estar mais próxima do equipamento que ela quer acessar. E quando isso deve ser implantado? Tem alguma previsão de quando que a população pode ver isso de fato e vivenciar isso? O plano ele tem 2 momentos, né? Ele tem um momento de implantações a curto prazo, que são melhorias operacionais, que a gente chama, que já estão sendo implantadas. A gente já está hoje aí, desde o começo do ano, batendo quase 70 modificações de pequena escala, que alguns munícipes já estão vendo isso daí, já tiveram viagens otimizadas, pessoas estão chegando mais cedo nas casas. E a gente tem o plano a médio e longo prazo, que aí é o quê? São linhas efetivamente novas, são linhas remodeladas e com os terminais. Nossa previsão é iniciar isso daí com a rede de final de semana a partir do meio do ano e a partir do ano que vem vir com força total para remodelar diversas linhas e iniciar com os terminais. João, eu queria falar também sobre um outro assunto com você, a questão do incentivo ao transporte alternativo, né? A cidade tem algumas linhas de ciclofaixas, ciclovias. No plano de transporte, no plano de mobilidade, tem previsão para mais investimento nessa área também? Isso, um dos focos também do plano foi o transporte não motorizado, que a gente fala que é o transporte cicloviário, que é para quem usa bicicleta. Hoje o uso do ciclomotor também está muito alto. Só que esse é um público que é extremamente difícil de você conseguir identificar, né? Diferente do transporte coletivo, que você sabe onde o ônibus passa e você consegue ver quantas pessoas efetivamente estão usando, a bicicleta ela é muito pontual. Às vezes a gente tem uso muito dentro do bairro, que é muito difundido,
e você não consegue, através de nenhuma pesquisa do mundo, identificar esse uso, né? Então, é um plano que a gente está sofrendo bastante para conseguir efetivar ele. A gente sabe algumas rotas principais que os ciclistas usam aqui em Bauru. A gente já tem um plano de ação para isso daí, através de ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas, né, para poder atingir esse público. Mas ainda é um transporte que também não depende, às vezes, só de infraestrutura do município, né? Não cabe, muitas vezes, só o município oferecer a rota mais adequada para ele. Isso aí tem que ter toda uma política, toda uma mudança de cultura. As empresas têm que oferecer espaço para você estacionar a bicicleta, oferecer chuveiro, oferecer vantagens para aquela pessoa que vai de bicicleta e muitas vezes deixa de ocupar um espaço da empresa que um cliente pode estar utilizando. Então isso aí cabe toda uma mudança de cultura por trás para conseguir fazer com que a bicicleta seja novamente volte a ser um meio de transporte. João Felipe Lança, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, é um tema que a gente sempre está sendo solicitado para bater um papo, é um tema novo, né, e que tem muito a mudar e a oferecer para a nossa qualidade de vida, então sempre à disposição. O Unesp Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima semana. Você pode rever as reportagens desta edição acessando o nosso site. Mande também suas opiniões e sugestões. Tchau! Thank you.